Olá, galerinha, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre expressão gênica, tá? Sobre transcrição, tradução e código genético. Tanto a tradução quanto a transcrição, bem como o código genético, claro, eles estão bem associados com esse tema, expressão gênica, certo? Para começar essa aula, não podemos deixar de falar do nosso ator principal, o gene. Então, de cara, vamos falar um pouquinho do conceito, tá? Então, o gene, ele é um segmento de DNA com informação para a síntese de um transcrito. Nossa, professor, que conceito é esse? Eu vi diferente em outros locais. Realmente, existem alguns livros que ele coloca que o gene, ele tem a informação para a síntese de uma proteína, que é verdade, tá? Porém, nós não podemos limitar o gene somente à síntese de RNA mensageiro, que é o que é responsável pela informação da proteína. O gene, ele também tem informação para a síntese de outros RNAs, tais como RNA ribossômico, RNA transportador, microRNAs, pequenos RNAs nucleares. Então, assim, nós temos aí genes que eles podem ser transcritos em vários tipos de RNA, não somente no mensageiro. Porém, na aulinha de hoje, nós vamos focar no RNA mensageiro, porque quando nós estamos trabalhando expressão gênica, eu estou pensando do DNA até a proteína. Eu estou pensando em expressão das características daquele gene no indivíduo, certo? Então a gente acaba focando nesse ponto de vista que vai do DNA até a proteína, ok? Bom, o gene ele possui uma estrutura, tá? Que nos eucariotos é diferente dos procariotos. Eu não vou entrar nesses detalhes nesta aula. Porém, eu gostaria de dizer que os genes têm uma região logo aqui no início, tá? Deixa eu colocar aqui um lápis para apontar aqui para vocês. Então, aonde vocês estão vendo essas proteínas aqui em roxo, verde, azul, ligadas, essa região do gene normalmente não, nós chamamos, tá, de região promotora, ok? Então, todo gene ele tem um promotor. É um local onde fatores de transcrição, ou seja, proteínas que atuam como fatores de transcrição, vão se ligar para meio que apertar no botão da TV e ligar, né? Então, como se fosse isso. Então, é como se, na hora que essas proteínas se ligam nessa região promotora, elas chamam essa outra enzima, chamada RNA polimerase, aqui como está em português, a gente acaba botando ARN polimerase, né? Ou seja, é uma enzima que vai sintetizar, que vai produzir RNA. Então, esses fatores de transcrição, essas proteínas que atuam como fatores de transcrição, elas se ligam aí e convidam a RNA polimerase para começar, para dar início à síntese de RNA. Belezinha? Além disso, nós temos no final aqui umas sequências sinais, regiões que são importantes para a finalização da transcrição, ok? Em termos de estrutura, também tem uma diferença muito, embora eu não vou falar de procarioto, eu vou focar só em eucarioto, porque mais adiante eu vou acabar tendo que falar aqui para vocês. Então, em termos de estrutura do gene eucarioto, nós temos regiões que nós chamamos de exons, certo? Sempre pense nessas regiões exons como as regiões importantes, boas, as que vão ficar. E nós temos outras regiões que nós chamamos de introns, ok? Introns. Essas são as regiões que a gente vai jogar fora, beleza? Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nós sabemos que o gene, tá, tem estruturas próprias para acontecer o processo de transcrição, né? E essas estruturas vão variar principalmente entre eucariotos e procariotos. Eu estou focando aqui em eucariotos,
beleza? Então, vamos ver como acontece esse processo de transcrição de uma forma bem simplificada, tá? Não vou entrar em detalhes. Então, basicamente, quando aquele gene é ativado lá na região promotora, essa enzima, que nós chamamos de RNA polimerase, ela vai, a partir de uma fita molde, tá? A partir de uma das fitas do DNA, ela vai sintetizar um RNA mensageiro, ok? Então, olha só, ela começou aqui, adicionou G, depois adicionou A, depois adicionou C, e aí foi. Como eu estou produzindo uma molécula de RNA, então, só um detalhe, gente, olha só. Esse processo de transcrição, ele ocorre via complementariedade, tá? Via pareamento. Então, na hora que a RNA polimerase ela chega no sítio da transcrição, aqui no início da transcrição, ela viu que tem um C, então ela adiciona quem? Quem é o complementar de C? G. Quem é o complementar de T? A. Quem é o complementar de G? C. Então ela vai adicionando os seus complementares. Eita, professor, quem é o complementar de A? Nós sabemos que no RNA não tem timina, então vai ser o quê? Uracila. Beleza? Então, você está vendo que a RNA polimerase ela está indo nesta direção e está sempre adicionando um novo nucleotídeo ao RNA, ok? Para que a fita ela vá crescendo. Então, a síntese, né, a transcrição é esse processo de fazer, de produzir a molécula de RNA a partir de uma fita de DNA. Embora nessa imagem esteja escrito fita de DNA antissenso, tá? Não se preocupem com isso. Nós vamos utilizar o termo fita molde, como um molde que a gente usa para desenhar alguma coisa, né? Um modelozinho que a gente, sei lá, vai fazer alguma coisa de gesso, usa... ovo de Páscoa. Todo mundo sabe que existe aqueles moldezinhos lá de plástico para fazer a casquinha do ovo, né? Então, da mesma forma, uma das fitas do DNA vai ser molde para a síntese do RNA. Só um detalhe. Gente, professor, sempre vai ser só uma das fitas em cada gene. Uma das fitas vai ser molde para a síntese de RNA. Porém, aqui está dizendo que esta fita está sendo molde. Em outro gene mais aqui na frente, pode ser que essa fita aqui é quem seja o molde, certo? Então, a transcrição ela pode ocorrer tanto em uma fita quanto na outra. Porém, em cada gene, prestem atenção, em cada gene, somente uma das fitas é que vai ser molde. Nos diferentes genes, pode ser uma ou outra, tá? Em cada gene, somente uma das fitas é que vai ser a fita molde. Belezinha? Então, vamos lá para processamento de RNA. Então, produzir o meu RNA, tá? Lá a RNA polimerase sintetizou o RNA. E aí, assim que esse RNA sai, ele sai um pré-RNA. Igual a gente quando entra na escola, entra lá no prézinho, né? Então, a gente, esse RNA, quando ele sai ainda, vamos dizer assim, verde, depois é que ele fica maduro, beleza? Então, quando esse RNA sai, ele sai com essas sequências que eu falei logo no início da aula, tá? Então, segmentos que são exons e introns. Exons, intros, exons e intros. Porém, do jeito que está aqui, ele não está pronto para passar pelo processo de tradução. Ele precisa ser processado, ele precisa dar um acabamento, certo? Ele precisa ficar maduro. E isso acontece como? Retirando as regiões de introns, tá? Então, os introns nesse processamento, em inglês é muito comum a gente também, até já meio que a portuguesa, também a gente usa o termo splicing, certo?
Então, splicing, isso aqui é um N. Opa, isso. Então, o que acontece? Esse processamento de RNA, a gente retira, joga fora esses introns e fica somente com quem? Com os exons. Belezinha? Então, isso acontece naturalmente, tá? Na célula, esse evento de processamento. E, além disso, é adicionado na região aqui 5' do RNA, um cap. Cap em inglês vem de boné, capacete, coisa do tipo, tá? É como se fosse uma proteçãozinha que você adiciona aqui na parte 5' do RNA mensageiro, e no final você adiciona uma cauda poli-A. Professor, mas para que isso? Gente, o RNA ele é sintetizado no núcleo. Do núcleo ele vai para onde? Para o citoplasma para ser traduzido. Nesse processo ele precisa ser protegido de alguma forma. Então esse cap está associado com a exportação dele do núcleo para o citoplasma. A cauda poli-A, assim como o cap, protege essa molécula de RNA dela ser degradada por enzimas, tá? Da molécula sozinha ser hidrolisada. Dela realmente de ser hidrolisada por enzimas também, tá? E aí tem principalmente essas duas funções, essas estruturinhas que são colocadas aqui. Tem mais outra agora que eu lembrei, tá? Então, você tem a função de proteção, de transporte do núcleo para o citoplasma, e alguns dizem que, juntamente com essas estruturinhas verdes aqui, que aqui está 5' UTR e 3' UTR, que em inglês quer dizer untranslated, seria tipo não traduzidos, que essas regiões não são traduzidas, mas dizem que essas regiões, juntamente com o cap, tá, e a cauda poli-A, também são importantes para que essa molécula de RNA mensageiro se ligue bem direitinho lá no ribossomo, para que, como um navio aporta lá no porto, né, esse RNA mensageiro ele consiga encaixar bem perfeitamente lá no ribossomo, ok? Bom, então esse é o processamento de RNA. Esse processamento, na hora que eu tenho esse RNA mensageiro, ele vai agora passar para a próxima etapa, chamada tradução, e vai me dar agora o que? Uma proteína. Mas existe uma alternativa para que um único gene possa produzir mais de uma proteína. Como, professor? É o que nós chamamos de processamento alternativo ou splice alternativo. Vamos olhar essa figurinha aqui. Então, olha só, nessa figurinha como está legal. Se eu tenho aqui esse exon, esse outro, exon 1, 2, 3, vamos pegar aqui logo o RNA mensageiro. Eu tenho o exon 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, se eu faço rearranjos com esses exons, é possível eu produzir mais de uma proteína. Então, olha só, nesse processamento alternativo ou splice alternativo. Então, nesse RNA mensageiro aqui, eu tenho o exon 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aí, gerei uma proteína A. Já nesse outro, ele não só descartou os introns aqui, certo? Essas regiões intrônicas, como ele também descartou o exon 3. Isso aqui já gerou uma proteína B. Aqui foi uma proteína A, aqui uma proteína B. Já nesse aqui, ele descartou o exon 4 e fez outra combinação. 1, 2, 3, 5. Esse aqui foi 1, 2, 4, 5. E gerou uma proteína C. Tá entendendo? Então, isso aqui nos prova e comprova, na verdade, o que nós vemos diariamente nos projetos genomas e nas proteômicas, em que o número de genes é menor do que o número de proteínas. Então, alguma coisa estava acontecendo para você gerar mais proteínas do que a quantidade de genes correspondentes.
certo? De genes para RNA mensageiro, né? Então, neste caso, uma das explicações é o splice alternativo, beleza? Então, aí nós temos uma alternativa para um único gene ser capaz de produzir mais de uma proteína. Beleza, galerinha? Então, falamos aí de processamento de RNA logo após a transcrição. Então, logo após a transcrição, que houve esse processamento, que foi adicionado lá aquele cap no 5' e depois aquela cauda poliar, tá? Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai para os ribossomos. Beleza? Nas células eucarióticas, como as nossas células, boa parte da tradução ela é feita no retículo endoplasmático rugoso, aonde está lá os ribossomos acoplados nesse retículo. Então, boa parte da tradução vai acontecer lá. Porém, em outros organismos em que você não tem esse retículo endoplasmático rugoso tão desenvolvido, você tem a presença de muitos ribossomos no citoplasma, soltos no citoplasma. Em bactérias nem se fala, né? Porque eles não têm organelas envolvidas por membrana, então não tem retículo endoplasmático nenhum, né? Então, a tradução ela é feita nesses ribossomos soltos no citoplasma, ok? Mas vamos lá focar aqui nessa tradução. Então, a tradução basicamente é o quê? Eu transcrevi aquela informação que estava no DNA em uma molécula de RNA. Agora eu vou traduzir o que essa molécula de RNA está dizendo. E eu vou traduzir em quê? Em uma proteína. Beleza? Então, nós temos os ribossomos, tá? Nós temos aqui a sequência de... Eu não vou entrar em detalhes na tradução, tá? Porém, depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vocês podem ler algum material. Eu posso disponibilizar esse material para vocês. Mas a tradução também requer toda uma sequência de eventos, tá? Então, que são importantes para o início dessa tradução. Aqui eu vou focar, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto em função do tempo, tá? Então, nós temos aqui o quê? Um RNA transportador, olha só, esse aqui parece uma cruzinha aqui, ó, é um RNA transportador. Esse RNA transportador, ele carrega um aminoácido, tá? Eu tenho esse aqui, que é o RNA mensageiro. Então, aqui eu tenho guanina, adenina, guanina, uracila, citosina, uracila, tal, tá? A sequenciazinha. E aí, o que é que vocês podem observar de cara nesta imagem, tá? Que o RNA transportador, ele se liga ao RNA mensageiro. E essa ligação, esse pareamento, tá? Ele ocorre de 3 em 3 bases nitrogenadas, tá? Então, olha só, o RNA transportador, ele tem aqui essa sequenciazinha GAG, e o RNA mensageiro CUC, certo? Então, houve essa complementariedade aqui, como a gente sabe, G se liga com C, A com U e G com C, e aí ele vem e deixa o aminoácido que ele está carregando, ok? Então, basicamente, essa imagem está nos mostrando isso. Vamos para essa outra imagem que ela é um pouquinho mais completa. Aqui está mostrando que dentro do ribossomo nós temos um sítio, tá? Um local, que nós chamamos de local A, um local P, certo? E alguns livros colocam, tá? Que não está nessa imagem, tá? Um sítio que a gente chama de E, ok? Esse A, por que ele recebe esse Azinho, né? Sítio A? Porque cada RNA transportador, ele chega nesse sítio, ok? Ele chega nesse sítio A. Então, é o que a gente chama de
sítio aminoácido. É o sítio em que os aminoácidos estão chegando. O sítio P é o sítio peptídeo, é onde ocorre a ligação entre os aminoácidos. Quando nós estudamos proteínas, nós vimos que os aminoácidos eles se ligam através de uma ligação o quê? Peptídica, beleza? Então, chega um RNA transportador carregando o aminoácido no sítio A, aí quando esse aminoácido vai para o sítio P, realiza a ligação peptídica com o aminoácido já existente, que foi trazido por outro RNA transportador, e aí a cadeia ela vai aumentando, certo? Então, e o E, que teoricamente seria aqui, tá? Esse sítio E, ele é de exit, que em inglês quer dizer o quê? Saída, tá? Então, quando o RNA transportador ele deixa o aminoácido, ele vai sair por esse sítio E, belezinha? Tudo isso está ocorrendo dentro do ribossomo. Então, o RNA mensageiro, ele vai sendo lido sempre de 3 em 3, como nós vimos na imagem anterior, tá? E cada RNA transportador, tá, vai se ligar em uma trinca dessa, belezinha? Deixando um aminoácido. Então, qual é o foco da tradução? O RNA transportador, ele reconhece uma trinca de bases nitrogenadas, tá? Vai deixar aquele aminoácido que ele é correspondente, né, aquela trinca, e aí a molécula da proteína vai sendo crescida, tá? Ela vai sendo aumentada porque vai ocorrendo a ligação entre os aminoácidos. Após o RNA transportador deixar esse aminoácido, ele ficou sem nenhum aminoácido, ele ficou vazio, então ele sai e vai ser recarregado novamente, ok? Então, existem vários videozinhos, aqui eu não estou mostrando um vídeo para vocês, porque um vídeo seria mais, assim, melhor de vocês visualizarem, ok? Porém, o processo de tradução é uma leitura, é uma decodificação dessas trincas presentes no RNA mensageiro. Cada trinca dessa, ela corresponde a um aminoácido. E aí a gente já entra no próximo tópico. Essa trinca também, tá? Ela é denominada códon, certo? Então vamos lá, vamos pegar esse RNA mensageiro que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então olha só esse RNA mensageiro. Então eu tenho aqui, ó, nesse RNA mensageiro, GCU. Isso é um códon. Belezinha? GCU, ACG, outro códon. Então cada trinca dessa é um códon, ok? O RNA transportador, vamos pegar esse códon aqui, ó. Agora olhando aqui nessa figura ao lado. Vamos aqui pegar esse RNA transportador. O códon é o quê? GCC. Gente, quem se liga no códon não é o RNA transportador. Esse pareamento ocorre por quê? Porque o RNA transportador possui um anticódon, ok? Então, o RNA transportador possui um anticódon e isso permite essa complementaridade aqui, esse pareamento, ok? E, olha só, esse RNA transportador está carregando o quê? Um aminoácido chamado alanina, está indicando aqui nessa figurinha. Bom, a partir disso, os pesquisadores começaram a pensar assim, olha só, se cada RNA transportador carrega um aminoácido e ele se liga a um códon específico, então nós podemos criar um código. Para cada trinca vai ser um determinado aminoácido. Beleza? Então eles fizeram vários experimentos e bolaram essa tabelinha que nós chamamos de
a tabela do código genético. Então, se lá no RNA eu tiver uracila, 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 eu sei que o aminoácido correspondente é o quê? Fenilalanina. Se lá no RNA o códon for uracila, uracila, citosina, vai ser de novo o quê? Fenilalanina. Vamos pular aqui. Se lá no RNA tiver um AUG, nós vamos ter o aminoácido qual? Metionina. Quando eu falei dos detalhes da tradução, esse seria um detalhe, tá? Que a tradução ela sempre começa com esse aminoácido. Então, o primeiro RNA transportador, ele vai adicionar lá o quê? Uma metionina. É o que a gente chama de códon de início, certo? O start códon, beleza? Então, cada códon, cada trinca dessa, que é um códon, vai corresponder a um aminoácido. Porém, olhando essa tabelinha, vocês conseguem chegar numa conclusão que eu vou falar agora. Diferentes códons podem dar o mesmo aminoácido. Por exemplo, CCU vai ser o quê? Prolina. CCC, prolina. CCA, prolina. CCG, prolina. Vocês estão compreendendo? Então, essa característica de diferentes códons poder gerar o mesmo aminoácido, ser correspondente ao mesmo aminoácido, faz com que nós digamos que o nosso código genético, ele é, vou colocar até com letra de forma, degenerado. O que é um código genético degenerado? Eu tenho diferentes códons para o mesmo aminoácido. Então, se o códon lá do RNA for CUC, vai ser leucina. Se for UUA, vai ser também leucina. Estão entendendo? Então, eu tenho diferentes códons, diferentes trincas para o mesmo aminoácido. Isso faz com que nós digamos que o código genético ele é degenerado. Meninos, e como é que acontece o término da tradução? Quando no RNA você tem trincas, códons como UAA, esse aqui que eu estou circulando agora, UAG ou UGA, você tem códons de parada ou stop códon, certo? E aí, ao invés de vir um RNA mensageiro, ao invés de vir um RNA transportador, virá uma proteína para encerrar a tradução e liberar a molécula proteica produzida. Ok? Então, desta forma é que nós temos aí o nosso código genético que os nossos queridos cientistas desenvolveram e facilitou muito a vida da gente para muita coisa de quem trabalha nessa área da biologia molecular. Para a gente entender o nosso genoma, beleza? Então vamos lá fazer um exercíciozinho. Se eu tenho aqui esse RNA, tá? Eu tenho essa molécula de RNA mensageiro e eu tenho o códon GCU. Então, se eu tenho GCU, eu posso voltar lá na minha tabelinha, procurar cadê GCU? Vamos lá, GCU corresponde ao quê? Alanina, certo? Então, se eu sei que o meu RNA ele tem GCU, então eu vou ter o quê? Alanina. Se eu fizer isso para todos os códons aqui presentes, eu vou encontrar o aminoácido correspondente. Belezinha? Então, essa é uma atividade muito legal que vocês vão fazer, que eu vou postar para vocês uns exercícios para vocês treinarem. Tá bom, meninos? Então, nós vamos ficar hoje com essa parte da expressão gênica e código genético.
Tem muito mais detalhes, mas nós já temos aí 30 minutos de aula, já ficou bem longo, certo? Então, espero que vocês compreendam. Se não compreenderam, anotem as dúvidas, tá? E podem perguntar. O que eu puder fazer para tirar as dúvidas de vocês, eu farei, tá bom? Então, muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchauzinho, beijos.